delator. Ele disse que seria o início do pagamento de uma aposentadoria milionária. Para Rocha Loures e para Michel Temer. Peritos já têm todo o material para começar a análise oficial da conversa que o dono da JBS, Joesley Batista, gravou com o presidente. Uma operação da Polícia Federal investiga fraudes nas obras do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Prende 2 ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, e José Roberto Arruda, do PR. E também um ex-vice-governador, Tadeu Filipelli, que foi demitido hoje da assessoria de Temer. A primeira turma do Supremo condena o deputado Paulo Maluf a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. E determina a perda do mandato dele. O Estado Islâmico reivindica a autoria do atentado na saída de um show na Inglaterra. E as autoridades identificam o autor do ataque suicida. Veja também: o cinema perde Roger Moore, o ator que por mais tempo interpretou o agente 007. A partir de agora, no Jornal Nacional. A defesa do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, entregou à Polícia Federal a mala com R$ 465 mil de propina da JBS. São R$ 35 mil a menos do que um delator da JBS diz que havia na mala. Em delação, o dono da JBS afirmou que Rocha Loures foi o indicado pelo presidente Michel Temer para tratar de assuntos de interesse da empresa. O prédio da Polícia Federal em São Paulo já estava fechado quando 2 advogados do deputado Rodrigo Rocha Loures chegaram com a mala. Eram 9h20 da noite de ontem. Um delegado e 2 agentes do setor de inteligência já aguardavam a chegada deles. Nessa sala, no térreo, onde funciona o plantão policial, os advogados de Rocha Loures entregaram o passaporte do deputado e a mala. Dentro da mala estavam R$ 465 mil em 9.300 cédulas de 50. O valor foi depositado hoje cedo numa agência bancária que fica aqui dentro do prédio. O dinheiro vai ficar numa conta judicial, até que o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decida o destino dele. De acordo com as investigações, esse dinheiro era apenas a primeira parcela de R$ 500 mil de uma propina que, segundo Joesley Batista, seria paga toda semana ao longo de 20 anos. Em troca, os empresários queriam ajuda para ganhar uma disputa no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Joesley queria negociar diretamente com os bolivianos o gás que a Petrobras revendia a uma termoelétrica do grupo, em Cuiabá. Na delação, Joesley contou que as demandas dele ao presidente Temer sempre eram atendidas através do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Depois que Gedel saiu do governo, Joesley não falou mais com ele. O empresário diz que então procurou Rocha Loures. No dia 6 de março, os dois se encontraram num hotel em São Paulo. Joesley gravou a conversa em que Rocha Loures promete a ele um encontro com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Ele atende você a hora que quiser. Ele prefere te atender à noite no Jaburu, mais tarde, sei lá, a partir das 10 da noite, 10 horas e tal. E aí, o que ele queria fazer? Ele queria só ajustar com você. Ele não sabia, eu também não sabia se você estava no Brasil. Não, estou essa semana toda aqui. Então, primeira coisa, ele vai te atender. Se você quiser falar hoje ou amanhã, eu estou indo falar agora às 3 horas. O encontro entre Joesley e Michel Temer aconteceu no dia seguinte, 7 de março, às 10h40 da noite, no Palácio do Jaburu, e foi gravado pelo empresário. Procuradores afirmam que, na gravação, verifica-se que Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures, a quem Temer chama de Rodrigo, como pessoa de sua extrema confiança. Eu queria falar sobre isso, falar como é que eu me falar contigo, qual é a melhor maneira, porque eu vinha falando através do Gedel, eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim. As pessoas ficam, eu sei disso, por isso aqui. É o Rodrigo? Ah, então ótimo. Sabe a ideia, a minha mais estrita confiança. Eu prefiro combinar assim, se for alguma coisa que eu precisar, eu falo, Rodrigo, se for algum assunto desse tipo aí, No dia 16 de março, o dono da JBS voltou a se encontrar com Rocha Loures, segundo contou Ricardo Saldi, executivo da JIF em delação. O Rodrigo, na hora mesmo, ligou para o cara do CAD lá, já deu umas instruções e tal, pediu o cara fazer isso, aquilo.
teve a reunião do CAD e, ponto, foi aprovado. Joesley ofereceu 5% de propina, que foi imediatamente aceita pelo deputado. O executivo Ricardo Saldi ficou de ser o intermediário. Segundo Saldi, ele e Rodrigo Rocha Loures acertaram como seriam feitos os pagamentos. Você vai ter R$500 mil por semana da propina sua e do Michel Temer. Mas então vamos fazer isso para 25 anos. Tem como fazer um contrato para 25 anos? Ele falou, não, 25 anos eu já estou estudando, vamos fazer para 30 anos. Ele falou. Ele falou. Eu peguei e falei, pô, isso aí é uma aposentadoria para o Michel. É uma aposentadoria para você e para ele. Vocês vão ter mais dificuldade. O Michel, presidente, você lembra como foi exatamente o tempo? Hein? Você falou exatamente. Isso é uma aposentadoria para o Michel? Tem hora que eu falo presidente, eu uso mais Michel. Eu queria deixar só uma consideração seguinte. O Rodrigo Rocha Loures, ele, na verdade, é o mensageiro desse dinheiro só. Esse dinheiro foi combinado entre nós com o Michel Temer. Um dia antes de receber a mala com o dinheiro, no dia 27 de abril, Rocha Loures contou para sua assessora que iria viajar com o presidente Michel Temer de Brasília para São Paulo e pediu que ela entrasse em contato com a pessoa que cuida da agenda presidencial para saber se o presidente voltaria no domingo para Brasília. A confirmação de que Rocha Loures faria parte da comitiva presidencial veio no dia 28 de abril, por um telefonema do cerimonial do Palácio do Planalto, mesmo dia em que ele recebeu os R$500 mil de propina. A Polícia Federal acompanhou a entrega do dinheiro numa ação controlada. Os R$500 mil estavam nesta mala, que o executivo Ricardo Saldi levou para Rocha Loures numa pizzaria em São Paulo. Rocha Loures entrou na pizzaria sem nada e saiu quase correndo, puxando a mala de dinheiro que pôs no porta-malas de um táxi e partiu. A Polícia Federal tentou ir atrás do carro, mas perdeu o táxi no meio do trânsito. Eu acho que a gente já perdeu a manha, se perdeu, paciência. A Petrobras declarou que não aceitou nenhuma das propostas da empresa de energia do Grupo JF porque estavam muito abaixo da política de preços da estatal e que, em abril, assinou um contrato de curto prazo até dezembro para o fornecimento de gás à termoelétrica. O advogado de Rodrigo Rocha Loures afirmou que, no momento oportuno, o deputado afastado vai prestar os esclarecimentos devidos às autoridades. O presidente interino do CAD, Gilvandro Araújo, confirmou que recebeu um telefonema do deputado Rodrigo Rocha Loures. Segundo o presidente interino, na conversa, o deputado manifestou preocupação com uma suposta prática anticompetitiva da Petrobras. O dirigente do CAD afirmou que repassou a preocupação para a área técnica. Segundo o CAD, o caso continua sendo analisado e não houve nenhuma decisão favorável à empresa da JF. A assessoria do Palácio do Planalto declarou que não são verdadeiras as acusações feitas pelo delator de que o presidente Michel Temer iria receber dinheiro da JBS. A AMBA, empresa de energia do grupo JF, declarou que as solicitações ao CAD tiveram como objetivo assegurar a competitividade no mercado e que desconhece qualquer interferência no assunto. A empresa declarou ainda que sempre assinou os contratos diretamente com a Petrobras e que depois informou tudo ao CAD. Nem a Polícia Federal, nem a defesa de Rodrigo Rocha Loures deram explicações sobre o suposto desaparecimento de R$35 mil da mala. A Polícia Federal já pode começar a perícia oficial nas conversas do empresário Joesley Batista com o presidente Michel Temer. Hoje à tarde, a defesa do dono da JBS entregou o segundo gravador à Procuradoria-Geral da República. Os dois equipamentos usados por Joesley para gravar as conversas vão ser analisados no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. Os peritos da Polícia Federal vão analisar o conteúdo, periciar o áudio segundo a segundo, vão fazer uma comparação de locutor para identificar quem estava na conversa e a verificação de edições, os testes para saber se o material foi manipulado. Os protocolos de precisão recomendam que sejam sempre analisados os equipamentos que fizeram as gravações. Ainda não se sabe qual gravador registrou essa conversa usada como prova na delação de executivos da JBS. Esse tema dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Estou
todo mês. A Procuradoria-Geral da República interpreta que, nesse diálogo, Joesley Batista comunicou ao presidente Michel Temer que estava comprando o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso na Lava Jato. A perícia vai tentar descobrir se há cortes de conteúdo, alguma manipulação para mudar o sentido real dos diálogos. Ontem, o perito contratado pela defesa de Temer, Ricardo Molina, desqualificou a gravação. Criticou o trabalho da Procuradoria-Geral da República, mas disse que estava dando uma opinião baseada na gravação. Hoje, o presidente da Associação Brasileira de Criminalística disse que qualquer análise, antes de examinar o gravador, é frágil e imprecisa. Não se faz perícia desse tipo apenas utilizando fones de ouvido, por melhor que seja a qualidade do fone de ouvido, e é impossível fazer qualquer alegação de edição ou edição fraudulenta do arquivo sem você ter acesso ao arquivo original que está contido na memória do gravador. A Polícia Federal ela adotou o procedimento correto, que é pedir o gravador. Isso é como beber da fonte. Você vai ter melhores condições para saber se partes desse arquivo foram suprimidas e se há algum tipo de edição fraudulenta no conteúdo. O prazo para concluir a perícia das conversas entre o presidente Michel Temer e Joesley Batista é de 30 dias. Depois disso, a Procuradoria-Geral da República e a defesa de Temer vão se manifestar sobre o laudo. Nessa etapa, o prazo deles é de 24 horas após o parecer dos peritos. Todas as informações serão enviadas ao Supremo, onde o presidente responde a inquéritos sob suspeitas de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução à justiça. A assessoria de Michel Temer voltou a declarar que o episódio sobre a suposta compra do silêncio de Eduardo Cunha nunca existiu, porque o presidente nunca comprou o silêncio de ninguém, nem tentou obstruir a justiça. A defesa de Eduardo Cunha não quis se manifestar. Os advogados do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, recorreram hoje ao Supremo Tribunal Federal para tentar revogar a decisão do ministro Edson Fachin de afastar o parlamentar das funções no Senado. Trechos de uma conversa gravada pelo empresário Joesley Batista mostraram negociações com Aécio Neves envolvendo cargos na mineradora Vale. A conversa foi gravada no dia 24 de março neste hotel em São Paulo. Primeiro, Joesley Batista confirma que vai dar a Aécio Neves os 2 milhões de reais que ele pediu, em 4 parcelas de R$500 mil semanais. Segundo a defesa de Aécio, dinheiro para pagar advogados na Lava Jato. Deixa eu falar 2 assuntos aqui rapidinho. A pessoa teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Tá. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela pede advogado. Não dá para ser isso mais. Tem que ser. Tem que ser, eu acho, pelo que a gente está vendo, tudo, para mim e para você. Assim, primeira coisa. Porque os dois que estão pensando trabalhava para você. Eu sei, mas tu sabe. Assim, aqui, toma. E você acabou. Aí não tem, pronto. Primeira coisa, que eu consigo. Que é pouco, mas é das minhas lojinhas que eu tenho, que caiu a venda para 500 semana. Eu acho que eu consigo, a partir da semana que vem. Depois de Joesley Batista dizer que estava aberto a atender Aécio Neves, veio um pedido de contrapartida. O empresário começa uma conversa sobre a presidência da Vale, empresa que tem entre os acionistas o governo federal e sócios privados. Joesley diz a Aécio que esteve com Aldemir Bendini, que ele chama de Dida, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, acusado pela Odebrecht de extorsão de 17 milhões de reais. Joesley fala que Aldemir Bendini pediu que ele intercedesse junto a Aécio para ser nomeado presidente da Vale. O dono da JBS diz que deixou claro a Bendini que isso teria um preço. Eu falei assim, vamos ser pragmáticos. É o seguinte, eu vou lá, vou falar com ele e tal. Aí eu fiz uma pergunta para ele, objetivo, você arruma um jeito disso aqui por ano? Aí ele falou, deixa eu estudar. Hoje ele me mandou uma mensagem. Sim, arrumo. Segundo o Ministério Público, esse valor seria de 8 milhões de reais. O senador interrompeu para dizer que já tinha feito indicação para a presidência da Vale e acena com a possibilidade de uma diretoria. Deixa eu te falar aqui, nosso jogo aqui é olho no olho. Vou pedir que eu já dei você na sua casa, lá. Você, o cara que ajudou pra eu vou falar para você, não falei para ninguém. Eu nomeei o presidente da Vale. Já, então pronto. E hoje.
Esse negócio eu estou cuidando disso, não pode nem saber o que está. Mas eu vou ter liberdade com o cara, vai para grandes empresas. Eu tenho uma diretoria que é a que toca, a executiva, que não é o presidente. Joesley elogia Bendini. Se diga é bom, quer dizer que é executivo. Aécio fala então sobre o interesse de fazer negócio com um apartamento da mãe. Eu faço para atender. O que era o negócio da minha mãe? Foi o seguinte, a minha mãe tem um apartamento no Rio de Janeiro, que vale isso, que é uma é o ex-marido dela, nós estamos Mas vamos deixar isso aqui de stand-by, mais para frente, porque a presidência não deu. Porque o que nós fizemos? Eu consegui fazer um negócio raro para botei o cara dentro do Red Hunter, fiz o cara pesquisar 20 pessoas, ele vai ser anunciado segunda-feira. O Temer não sabe o nome dele. Confiou imensamente. A conversa foi na sexta e na segunda-feira, 27 de março, como disse Aécio Neves, foi anunciado o indicado dele, Fábio Schwartzman, que tomou posse ontem na presidência da Vale. Na conversa com Joesley, Aécio reitera o compromisso de encontrar um outro cargo para Bendini na Vale. Mas Vale é um estuda ele, eu vou fazer com você, mas tentando entender o cronograma da Vale, que eu nem entendo. Na conversa, ficou acertado que Aécio e Joesley voltariam a tratar do assunto dentro de um mês, portanto, no fim de abril. A gravação foi um dos argumentos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para pedir a prisão de Aécio Neves na semana passada. O Ministério Público acusa Aécio de cometer os crimes de corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa. Ontem, Janot voltou a pedir que o ministro Luiz Edson Fachin autorize a prisão de Aécio, alegando que o senador vem adotando constante e reiteradamente estratégias para obstruir investigações da Operação Lava Jato. Hoje, Fachin disse que só vai responder ao pedido de Janot depois de receber os argumentos da defesa de Aécio. Janot pediu também que Fachin, caso não autorize a prisão do senador, encaminhe o caso com urgência para que o plenário do Supremo decida a situação. Enquanto isso, Aécio não sai de casa e mantém conversas constantes com advogados e aliados. O senador afastado Aécio Neves declarou que Joesley Batista buscou induzir, durante a conversa gravada ilegalmente, afirmações que o comprometessem, mas não conseguiu. Aécio Neves também afirmou que a direção da Vale foi indicada pelo Conselho de Acionistas da empresa, que buscou um nome extremamente qualificado no mercado. Ademir Bendini negou que tenha praticado qualquer ato ilícito ou negociado vantagem indevida e disse que está à disposição da Justiça. O Conselho de Administração da Vale declarou que o processo de escolha dos integrantes da diretoria executiva segue as melhores práticas do mercado, sem qualquer interferência externa. O Conselho da Vale reafirmou ainda o compromisso com a ética e com a transparência. No começo da noite, o senador afastado Aécio Neves publicou um vídeo numa rede social em que se defende das acusações dos delatores da JBS. Há cerca de 2 meses, eu pedi à minha irmã Andréia que procurasse o senhor Joesley e oferecesse a ele a compra de um apartamento onde minha mãe vive há mais de 30 anos, herança de seu ex-marido e que havia sido colocado à venda. Com parte desses recursos, eu poderia então pagar as despesas com a minha defesa em inquéritos que tenho certeza serão arquivados. E fiz isso porque não tinha dinheiro, não fiz dinheiro na vida pública. A partir daí, esse cidadão armou uma encenação e ofereceu um outro caminho, um empréstimo de 2 milhões de reais, que era o que nós calculávamos, teríamos que gastar ao longo dos próximos anos. Esse dinheiro, é claro, seria regularizado através de um contrato de mútuo, até para que meus advogados pudessem ser corretamente pagos. Mas como ficou claro, depois de tudo que assistimos, esta nunca foi a intenção do criminoso. Esses são os fatos, esta é a única verdade. Mas eu tenho que admitir que eu errei. Errei e isso me corrói as vísceras. Em primeiro lugar, por ter permitido que minha irmã se encontrasse com um cidadão cujo caráter agora todo o Brasil conhece. Errei ao utilizar, mesmo numa conversa particular, um vocabulário que não costumo usar e por isso eu peço desculpas. Mas o meu maior erro foi deixar-me enganar numa trama montada por um criminoso. Nessa história, os criminosos não sou eu nem meus familiares. Os criminosos são aqueles que se enriqueceram às custas do dinheiro público e que agora, nesse instante,
lá no exterior, zombam dos brasileiros com os inacreditáveis benefícios que obtiveram. No Congresso, a orientação do presidente Michel Temer é para tentar dar um ritmo de normalidade aos trabalhos. No primeiro dia de votação, depois do escândalo da JBS, aliados do governo se esforçaram para manter o calendário de votação dos projetos considerados fundamentais pelo Planalto. Em São Paulo, numa palestra para investidores da área de infraestrutura, o ministro da Fazenda disse que o Congresso tem que mostrar que não vai parar e vai continuar votando as questões fundamentais para o país. Eu acredito que hoje existe um consenso no país de que esta política econômica de proteção dos gastos públicos, a política econômica de controle do endividamento do Estado, de confiança na situação fiscal e na solvência futura do Estado, o controle da inflação. A inflação, cada vez os números surpreendendo para baixo, permitindo ao Banco Central cortar juros. Quer dizer, imagina a comparação com a situação de um ano atrás. Um ano atrás nós tínhamos um país com uma recessão fortíssima, o desemprego elevadíssimo, inflação muito alta. No Senado, o governo apostava tudo na Comissão de Assuntos Econômicos. Pouco depois das 9 da manhã, sessão aberta para a leitura do relatório da reforma trabalhista. E já no início ficou claro que a estratégia para mostrar que o Congresso não está parado não ia ser fácil. A oposição tentando impedir. Senhor presidente, não tem relatório por escrito da reforma trabalhista, não tem publicação no portal do Senado. Portanto, não há possibilidade alguma, sequer de leitura de qualquer relatório no dia de hoje. Ouviram um apelo do presidente da comissão, o senador Tasso Gereissati, do PSDB. Mais do que nunca, numa situação que nós estamos, de uma séria crise política e crise econômica, esta comissão, assim como o Senado Federal, deve ter os seus trabalhos em andamento para que a população tenha a clara noção que o país não está desorganizado, que o legislativo funciona, que os senhores senadores e senhores deputados estão cumprindo com suas obrigações, que é trabalhar, legislar e fazer com que as discussões, as audiências públicas sigam normalmente. A oposição não acolheu o apelo. Quem acaba aqui sou eu, não pode ser no grito. Vamos votar, senhor presidente, vamos votar. Está suspensa a reunião. Os senadores se dividiram. Para alguns, a sessão estava encerrada. Outros queriam retomar a sessão para a leitura do relatório. E depois de uma reunião a portas fechadas, o senador Ricardo Ferraz, o relator, e o presidente da comissão, Tasso Gereissati, reabriram a sessão e saíram dizendo que para a comissão o relatório foi lido. Sem o clima tenso da comissão, a discussão continuou aqui no plenário, com a oposição criticando, questionando a decisão do senador Tasso. Não aceitam o relatório como lido. A normalidade que o governo queria passar aqui no Senado não deu certo, nem lá na Câmara. O presidente Rodrigo Maia, do Democratas, chegou querendo votar. Congresso, a Câmara tem responsabilidade e nós vamos votar. Hoje, amanhã e quinta. E abriu a sessão para votações, mesmo com apenas 53 deputados. Normalmente, isso só acontece com, no mínimo, 257, a maioria da Câmara. E aí, como no Senado, a oposição passou a tarde impedindo a votação das medidas provisórias. Entre elas, a que permite que os trabalhadores saquem o saldo das contas inativas do Fundo de Garantia. A oposição já admite que pode sim ter votação, mas diz que algumas vitórias do governo não significam o fim da crise. Eventuais matérias que sejam aprovadas no plenário não significam estabilidade, força ou vitalidade do governo. Significa que são matérias que contaram com os votos, inclusive da oposição, porque a última coisa que nós queremos é votar contra o interesse público. Na próxima quinta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil entrega aqui na Câmara o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Já são 12 pedidos. O PT cobrou. Quer saber quando o presidente Rodrigo Maia vai responder a eles. Ficou sem resposta.
Qual é a sua atitude em relação aos pedidos de impeachment que foram protocolados nessa casa? Deputado Zé Carlos. Tá aí? 3 minutos. E o plenário da Câmara aprovou agora há pouco o texto principal da medida provisória que foi editada para permitir o saque das contas inativas do FGTS que continuam ocorrendo. Os deputados ainda precisam analisar os destaques, que são sugestões de mudança no texto. Depois que a votação na Câmara for concluída, o texto segue para o Senado. E o Senado aprovou 3 medidas provisórias. 2 alteram os limites de unidades de conservação no Pará e em Santa Catarina. A terceira medida provisória cria novas taxas a serem cobradas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Em abril, o Brasil teve um superávit de US$1 bilhão na conta que considera as transações do país com as demais economias do planeta. Isso aconteceu graças à balança comercial. Os resultados expressivos das exportações têm atenuado o impacto de despesas como os juros de empréstimos lá fora e as remessas que empresas com filiais aqui no Brasil fazem para as matrizes. A seguir, agentes federais prendem 2 ex-governadores e um ex-vice-governador do Distrito Federal. O Supremo considera o deputado Paulo Maluf culpado do crime de lavagem de dinheiro. Se você tem dívidas antigas com o município de Santos, preste bem atenção. Quem possui débitos inscritos na dívida ativa pode quitar até o fim de junho, sem multas, juros e atualização monetária. Se preferir, poderá parcelar com 70% de desconto sobre esses valores. Para aderir, acesse santos.sp.gov.br/dívida ativa e contribua para Santos avançar mais. Prefeitura de Santos. Hoje, depois do Jornal Nacional. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado Paulo Maluf, do Partido Progressista de São Paulo, a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Os ministros também determinaram a perda do mandato. No Supremo Tribunal Federal, Paulo Salim Maluf jamais tinha ido a julgamento. Depois que voltou ao Congresso em 2007 como deputado, 4 ações penais contra ele foram abertas. Hoje, 10 anos depois, um desses processos foi julgado pela primeira turma. A acusação: lavagem de dinheiro desviado das obras da Avenida Água Espraiada, na capital paulista, durante o período em que Maluf era prefeito. Maluf mandou o dinheiro desviado para fora do país, usando empresas offshore, e depois trouxe o dinheiro de volta, comprando ações da empresa da família dele, a Eucatex. Segundo o Ministério Público, foram 172 milhões de dólares enviados ilegalmente para as contas da família Maluf. O relator, ministro Luiz Edson Fachin, já tinha votado pela condenação de Maluf no começo de maio. Ele considerou que parte das acusações de lavagem de dinheiro prescreveu em razão do tempo decorrido e da idade do deputado. Maluf tem 85 anos, mas manteve uma acusação, porque no entendimento dele houve crime permanente. Segundo Fachin, enquanto o dinheiro estava escondido no exterior até 2006, o crime continuou vigente. Na sessão de hoje, apenas um dos outros 4 ministros discordou. Marco Aurélio Melo entendeu que tudo estava prescrito. Passaram-se mais de 10 anos, incidindo a prescrição para todos os fatos. Depois, ao ouvir os argumentos dos outros ministros, decidiu acompanhar a maioria e a condenação foi unânime. Enfrentar esse tipo de delinquência que foi beneficiado pelas décadas afora com uma certa aceitação leniente do inaceitável, eu acho que punir esse tipo de delinquência é um marco na refundação do país. A pena fixada pela primeira turma foi de 7 anos, 9 meses e 10 dias. Embora penas inferiores a 8 anos sejam cumpridas em regime semiaberto, a primeira turma entendeu que os crimes praticados foram graves e que a prisão deve ser em regime fechado. O crime de lavagem de capitais, para além de mera reiteração de condutas, passou a se constituir numa prática usual por parte do acusado. Entendo que deva ser o fechado.
Os ministros também decidiram comunicar à Câmara dos Deputados para que Maluf perca o mandato. Mas nem a prisão e nem a perda do cargo de deputado são imediatas. Isso só poderá acontecer depois que o resultado do julgamento for publicado, num prazo de até 2 meses. O deputado já disse que vai recorrer da sentença. No julgamento desse recurso a ser apresentado pela defesa, o Supremo pode discutir se Maluf irá mesmo para a cadeia ou se cumprirá prisão domiciliar, por causa da idade avançada. Maluf vai ter que pagar multa de R$ 1.300.000 com correção monetária desde 2006 e também terá que devolver à União todos os valores considerados objeto do crime de lavagem de dinheiro. O Supremo também condenou hoje o deputado federal Celso Jacó, do PMDB do Rio. Ele foi considerado culpado de falsidade de documento público e dispensa de licitação para a construção de uma creche quando era prefeito de Três Rios. A pena é de 7 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto. O deputado vai poder trabalhar durante o dia e terá que dormir na cadeia. A Câmara ainda precisa decidir se Jacó vai ou não perder o mandato. Celso Jacó declarou que se baseou em laudos técnicos que mostraram que havia risco de desabamento para realizar a obra e que é um homem limpo e correto. A Polícia Federal prendeu hoje Tadeu Filipelli, ex-vice-governador do Distrito Federal. Ele foi exonerado do cargo de assessor do presidente Michel Temer horas depois do início da Operação Panathinaiko, que investiga um esquema de superfaturamento e desvio de dinheiro na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os ex-vice-governadores do DF, Agnello Queiroz e José Roberto Arruda, também foram presos. Os policiais federais chegaram por volta de 6 da manhã à casa do ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli. O presidente do Diretório Regional do PMDB saiu preso com o rosto coberto e foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. Filipelli ocupava até o fim da manhã o cargo de assessor especial do presidente Michel Temer. O Palácio do Planalto informou que ele foi exonerado logo depois do anúncio da prisão. O ex-governador José Roberto Arruda também foi preso em casa. Eleito pelo Democratas em 2007, Arruda renunciou ao cargo 3 anos depois, em meio à Operação Caixa de Pandora, que revelou um esquema de corrupção no governo local. Ficou 2 meses preso numa sala da direção da Superintendência da Polícia Federal. Agora afiliado ao PR, foi para uma cela comum na carceragem. Os policiais federais também prenderam Agnello Queiroz, do PT, governador do Distrito Federal de 2011 a 2014. Trata-se de prisão temporária, que tem por objetivo principal auxiliar as investigações, e em razão do grande poder econômico e político dos investigados, é necessário que eles fiquem afastados durante esse período da sociedade para que os elementos de prova possam ser obtidos. O Ministério Público Federal afirma que os 3 políticos e outras 7 pessoas participaram de um esquema de superfaturamento e desvio de recursos da obra do estádio Mané Garrincha. De acordo com os procuradores, a obra estava orçada em 600 milhões de reais, mas custou 1,575 bilhão de reais. Foi o estádio mais caro entre os 12 construídos para a Copa de 2014. Segundo a decisão judicial, houve pagamento de propina para Agnello até no canteiro de obras do estádio. Para o Ministério Público, há fortes indícios da prática de corrupção passiva e ativa, fraude em licitação, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. As investigações começaram a partir da delação de executivos da construtora Andrade Gutierrez no fim do ano passado. Eles disseram à Justiça que a licitação para a obra do estádio já tinha um vencedor definido 1 ano antes da abertura do edital. Afirmaram ainda que os ex-governadores receberam 1% do valor da obra como propina. Segundo os executivos, o dinheiro foi pago por meio de doações às campanhas eleitorais e como Caixa 2, com contratos falsos de prestação de serviços. A 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília determinou o bloqueio de 155 milhões de reais em bens dos investigados. Só de Arruda, Agnello e Filipelli, o montante chega a 26 milhões de reais. A defesa de Tadeu Filipelli afirmou que está analisando os documentos e que vai pedir a revogação da prisão por entender que ela é desnecessária. Segundo a defesa, todas as buscas já foram realizadas. A defesa de José Roberto Arruda afirmou que o ex-governador é inocente, que nem a conclusão da contratação, nem gastos de recursos públicos na reforma do estádio ocorreram no governo dele.
Ainda segundo a defesa de Arruda, as empreiteiras Andrade Gutierrez e Odebrecht já reconheceram ter repartido contratações para vencer licitações, independentemente de permissão ou conivência de qualquer autoridade pública. A defesa de Agnello Queiroz negou as denúncias dos delatores. Afirmou que está analisando os documentos para decidir sobre as providências judiciais e que os atos dele no governo foram legais. Com a operação de hoje, chega a 6 o número de ministros e assessores próximos ao presidente Michel Temer suspeitos de corrupção ou tráfico de influência. A saída de Tadeu Filipelli completa a trinca dos ex-assessores de Michel Temer que são alvos de investigação. Eles trabalhavam no 3º andar do Palácio do Planalto, a poucos metros do gabinete presidencial. Os outros 2 são o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, citado por Joesley Batista, que foi assessor da presidência até assumir a vaga na Câmara com a ida de Osmar Serralho para a pasta da Justiça, e José Yunes, citado nas delações da Odebrecht. Além deles, 2 ministros próximos ao presidente também são alvo de inquéritos. Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, e Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral. Outro nome próximo, Gedel Vieira Lima, deixou a Secretaria de Governo depois da suspeita de ter feito pressão para liberar a obra de um prédio em Salvador. Na Espanha, o ex-presidente do clube de futebol Barcelona, Sandro Rosell, foi preso hoje numa operação policial que investiga a lavagem de dinheiro. A imprensa espanhola afirma que o ex-dirigente usou uma das empresas dele para cobrar comissões irregulares na compra dos direitos de imagem em amistosos da seleção brasileira. Segundo a denúncia, ele mandava as verbas para paraísos fiscais. Na época dos crimes, o presidente da CBF era Ricardo Teixeira, que também é investigado. A seguir, o atentado na cidade britânica de Manchester. A polícia já sabe quem foi o homem-bomba que matou mais de 20 pessoas. O governo do Reino Unido decidiu agora à noite elevar o nível de alerta antiterrorista no país de grave para crítico, o que indica um risco altíssimo de um novo ataque. A polícia britânica já sabe a identidade do terrorista que matou 22 pessoas e feriu 59 ontem à noite na saída de um show em Manchester. As informações são dos correspondentes Pedro Vedova e Roberto Corrales. O responsável pelo maior ataque terrorista de Manchester é um filho da cidade. O serviço secreto britânico aponta Salman Abedi, um inglês de 22 anos, como o homem-bomba da casa de espetáculos. A polícia declarou que ele agiu sozinho ontem. Esse inglês se aproximou de uma das saídas do show quando as pessoas começavam a ir para casa. Investigadores afirmam que uma bomba improvisada estaria dentro da bolsa dele. Uma explosão tão forte que pessoas dentro da Arena Manchester sentiram o peito vibrar. Quem teve menos sorte foi arremessado a metros de distância. Salman morreu e levou junto vidas como a de Safi Rose, 8 anos. Uma professora descreveu a menina como linda em cada aspecto da palavra. Cerca de 20 mil pessoas assistiam ao show de Ariana Grande na Manchester Arena. A média de idade variava entre 8 e 25 anos. Depois do atentado, a cantora pop suspendeu por tempo indeterminado a turnê mundial. Ariana escreveu que está arrasada. A bomba caseira continha pregos e parafusos. Esse médico brasileiro que vive há décadas em Manchester confirma a informação. Andréas, chefe de um departamento no principal hospital da cidade, disse que os ferimentos são graves e o tratamento longo. Muita criança e muito adulto que foi ferido vai ter problemas mais crônicos e vão estar no hospital bastante tempo. Os investigadores falam em bomba caseira, provavelmente montada no Reino Unido. Ainda não se sabe se pelo próprio Salman. Um explosivo estável o suficiente para ser transportado. Uma expertise que faz a polícia desconfiar que ele recebeu treinamento ou ajuda. Os investigadores teriam feito 3 prisões, uma confirmada. Um homem de 23 anos que seria irmão de Salman. Os pais, que vieram da Líbia, tiveram 3 filhos e uma filha em solo inglês. O Estado Islâmico assumiu o ataque, primeiro com uma mensagem genérica, como tem feito com frequência. A primeira-ministra disse que não há dúvidas de que o ataque foi terrorista. Um cálculo frio que tinha como alvo inocentes e indefesos. O Reino Unido ficou em choque. A solidariedade veio de todos os lados.
o ex-jogador do Manchester United, David Beckham, e a rainha Elizabeth. Todos compartilharam tristeza e o carinho às famílias das vítimas. Manchester pede que todos voltem à normalidade, mas antes disso a população empresta um momento às vítimas. É aqui nessa grande praça que as pessoas homenagearam os mortos e as suas famílias. Houve minuto de silêncio e incentivos para a cidade levantar a cabeça. Esse homem sentiu as palavras no coração. O terror tenta dividir as pessoas, mas como resposta, elas resolveram dividir a praça. O atentado de ontem foi o maior na Inglaterra desde os ataques de julho de 2005 em Londres, quando 52 pessoas morreram. O correspondente Rodrigo Alvarez mostra que as grandes aglomerações estão entre os principais alvos dos terroristas. Em novembro do ano passado, um show do cantor Sting reabriu o Bataclan depois de um longo silêncio. Foi preciso esperar um ano para que os franceses se sentissem à vontade para cantar naquela casa de shows outra vez. O Bataclan foi só o pior exemplo do terrorismo que ataca pessoas enquanto elas estão felizes, radiantes e completamente indefesas. Foi assim quando turistas passeavam à beira da praia francesa de Nice e um imigrante tunisiano, seguidor do Estado Islâmico, jogou um caminhão contra a multidão. Foi assim 2 meses atrás, quando um ex-presidiário inglês convertido ao Islã passou por cima de quem viu pela frente nos arredores do Parlamento de Londres. E foi assim também aqui em Berlim, em dezembro passado, quando famílias passeavam tranquilas num mercado de Natal. Como o próprio termo diz, o objetivo do terrorismo é trazer medo a pessoas que até então levavam uma vida normal. Por conta disso, hoje, qualquer evento que aconteça aqui na Europa é também policial. Essa estrutura que a gente está vendo, por exemplo, é para o encontro de igrejas protestantes que começa amanhã aqui em Berlim. Essa grade aqui foi colocada para proteger os convidados que vão ficar nessa área aqui mais próxima do palco. Mas é a segunda proteção. Hoje, aqui na Alemanha, não se faz nenhum evento público sem dupla, tripla proteção. A reação mundial ao atentado terrorista em Manchester ontem foi imediata. Solidários e rápidos, os cantores foram os primeiros a lamentar a morte cruel das vítimas que saíam de um show de música. A americana Katy Perry escreveu que está de coração partido pelas famílias, por Ariana, pelo mundo. Taylor Swift postou que as orações e lágrimas dela estão com os atingidos pelo ataque. Liam Gallagher, ex-líder do Oasis, banda de Manchester, se disse chocado, arrasado. Os líderes políticos hoje fizeram coro. A primeira-ministra alemã Angela Merkel declarou que está ao lado dos britânicos na luta contra o terrorismo. O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou a embaixada britânica em Paris e também prometeu o seu apoio. O primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, afirmou que a reunião do G7 esta semana na Itália vai demonstrar a união dos países mais industrializados contra a violência. Por telegrama, o Papa Francisco falou da sua dor pelas perdas humanas e definiu como bárbaro o atentado em Manchester. Ainda na Terra Santa, o presidente americano Donald Trump chamou de perdedor maligno o assassino de tantos jovens inocentes. Ao lado dele, o líder palestino Mahmoud Abbas também abriu seu discurso condenando o horrível ataque. Trump e Abbas se encontraram em Belém, na Cisjordânia. Prometeram se esforçar ao máximo para negociar um acordo de paz entre palestinos e israelenses. Trump cobrou de Abbas medidas duras, mas necessárias, como parar de indenizar as famílias de terroristas, e ouviu de Abbas queixas contra os assentamentos israelenses em terras palestinas. No fim da tarde, Donald Trump chegou a Roma. Amanhã será recebido no Vaticano pelo Papa Francisco. É previsto um encontro rápido às 8h30 da manhã para não atrapalhar a audiência dos fiéis na Praça São Pedro. O Vaticano não fez muitas concessões para esta visita.
Mas se Francisco e Trump já trocaram farpas, isso agora faz parte do passado. O Papa e o presidente americano, que pensam diferente em quase tudo, querem encontrar um ponto de convergência. Espera-se do presidente dos Estados Unidos alguma abertura em relação aos imigrantes, tema tão caro ao Papa Francisco. Bem, vamos ver agora como fica a previsão do tempo. Vamos falar com a Maria Júlia Coutinho, que está em São Paulo. Olá, Maju. Boa noite. O que é que você destaca? Oi, Heraldo. Boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, a gente vai direto lá para o Nordeste. Ontem eu disse que seria uma semaninha difícil em algumas áreas. Hoje já choveu horrores em Sergipe. Amanhã tem mais chuva e o alerta de chuva volumosa vale também aqui para a parte de Alagoas e de Pernambuco. Tem também previsão de chuva moderada entre Paraíba, passando por Bahia, chegando lá no Espírito Santo. No Recife e em Maceió, o sol nem aparece, vai chover o dia todo. Em Aracaju pode ter aí aberturas de sol, mas a chuva vai continuar mandando no pedaço. O mar também deve ficar bem mexido em parte do Nordeste. Tem previsão de ressaca entre Recife e Ilhéus e também outra área com ondas de até 2,5 metros, é essa daqui, olha, entre Linhares, no Espírito Santo, e Saquarema, aí no Rio de Janeiro, Heraldo. Como é que fica o tempo nas demais regiões, Maju? Olha só, ainda pode chover forte em parte do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Destaque para Florianópolis, com previsão de chuva desde cedo. Pancadas isoladas estão previstas para a região norte e para áreas de Mato Grosso do Sul e também de Mato Grosso, como lá em Cuiabá, onde deve fazer 34 graus. Previsão de pancadas lá em Rio Branco e em Vitória pode chover desde cedo, máxima de 25 graus. E o tempo firme vai voltando a ganhar espaço no país, em toda essa faixa amarela aqui que pega parte do Maranhão, avança pelo Nordeste, chega no Sudeste através de Minas, São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro, também estende suas garras aqui para Goiás, parte de Mato Grosso do Sul. Também tem tempo firme no sul do Rio Grande do Sul. Agora, esse sistema aqui, olha, de alta pressão que bloqueia, né, a chegada da chuva, quando movimenta o ar de cima para baixo, é o responsável pelo retorno do tempo mais seco. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília estão debaixo das asas deste sistema e vão ter uma quarta-feira bem outonal, viu? Com friozinho de manhã e temperatura um pouco mais alta à tarde. Olha só, Heraldo, São Paulo com 13 de mínima, máxima de 26. Aí no Rio de Janeiro, 15 de mínima, máxima de 28. Essa diferença entre a mínima e a máxima de 13 graus e a chamada amplitude térmica bem alta aí no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília também. Muito obrigado pelas suas informações, Maju. Até mais, Heraldo. Até mais. Renata. 2 dias depois da operação policial na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, a prefeitura começou a demolir imóveis para poder reurbanizar a área. E essa terça-feira foi marcada por mais confusão. À 1h40 da tarde, uma retroescavadeira derrubou a primeira parede de um imóvel. Mas o serviço durou pouco. Nós estamos dormindo. Gente, nós está aqui, gente. Pelo amor de Deus. Nós somos moradores. Havia moradores dentro. 3 ficaram feridos. Eles tiveram escoriações pelo corpo. Segundo os bombeiros, 2 deles recusaram o atendimento. Estou grávida, eu fiquei assustada. Pode perder meu marido, perdemos um pouco que nós tem. Porque tirar a Cracolândia é uma coisa, só que nós somos morador. Logo após o acidente, o secretário municipal de obras reconheceu que o caso foi grave. Claro que é grave o que aconteceu. No momento, a gente esvaziou e foi tomar atitude. Deveríamos ter feito o isolamento. Mais tarde, durante uma entrevista coletiva, ele amenizou. Se a gente tivesse previsto, a gente teria cometido um erro. Mas todas as ações foram feitas, então eu não diria que foi um erro. De acordo com o secretário, os imóveis que serão demolidos na Cracolândia estão desocupados. Os moradores estavam ali irregularmente. O secretário municipal de Justiça explicou que esses imóveis foram declarados de utilidade pública e que, por isso, podem ser derrubados. Como essa região está toda ocupada pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana, a Prefeitura aproveitou para fechar diversos comércios, como este bar e mercearia aqui. De acordo com o prefeito regional, há várias irregularidades nas edificações e também nas licenças de funcionamento. O problema
que muitos comerciantes estão denunciando é que eles foram avisados em cima da hora. Quando? Hoje. Hoje? Hoje. Que horas? De manhã. Eles falam de 2, 3 horas pra gente. Eles precisam encerrar a atividade. Hoje? Hoje, imediatamente. No fim da tarde, a confusão voltou à Cracolândia. Agora são 15:45 da tarde. A tropa de choque está se posicionando aqui. Essa é a Praça Princesa Isabel. Repare ali, ó, a quantidade de usuários de drogas que estão reunidos ali. Nos informaram que eles vão agir para tirar essas pessoas daqui da praça. Estou pedindo para o pessoal do CONDEP, Direitos Humanos, nos ajudarem a tentar falar para os usuários, as pessoas do bem, para que eles se sentem e deixem a gente procurar armas. Como não houve acordo, a polícia cercou a praça e começou a fazer a revista. Nenhuma arma foi encontrada. Os dependentes químicos saíram da praça e voltaram para o ponto central da Cracolândia. Mas a PM e a Guarda Civil Metropolitana avançaram e dispersaram os usuários de drogas. A PM soltou bombas. Os dependentes químicos jogaram pedras. Houve correria. No final, eles voltaram para a praça de onde tinham saído. A seguir, a morte do ator britânico Roger Moore aos 89 anos. A Confederação Sul-Americana de Futebol puniu a Chapecoense com a perda de 3 pontos e o time está eliminado da Copa Libertadores. Na quarta-feira passada, a Chapecoense venceu o Lanús da Argentina por 2-1. O segundo gol foi do zagueiro Luiz Otávio, que estava suspenso e não poderia ter sido escalado. A Chapecoense alegou que só foi informada da suspensão minutos antes do jogo. A Conmebol decretou a vitória do Lanús por 3-0, resultado que confirmou a eliminação da Chape. Morreu hoje, aos 89 anos, o ator britânico, Roger Moore. Moore ficou conhecido mundialmente pelo papel do agente secreto James Bond no cinema. Good afternoon. Can I help you? Yes, my name is Bond. James Bond. Uma vez Bond, sempre Bond. O 007 de Roger Moore era suave, carismático, dono de um senso de humor seco e rápido, mas britânico impossível. Moore largou a escola aos 15 anos para se dedicar ao cinema. Participou de várias séries, como O Santo. Simon Templar. Até que recebeu a missão de substituir Sean Connery como o espião tão implacável quanto sedutor. Difícil interpretar o agente secreto mais famoso do mundo depois de um dos atores mais famosos do mundo. Mas a levantada de sobrancelha era irresistível e Moore brilhou. Ninguém até agora interpretou o espião britânico por mais tempo. Foram 7 filmes da série ao longo de 12 anos. O ator esteve no Brasil para filmar 007 contra o Foguete da Morte. Voltou em 1991 como embaixador global do Unicef e nomeou Renato Aragão o primeiro embaixador do Fundo das Nações Unidas para as Crianças no Brasil. Foi pelo trabalho humanitário que recebeu da Rainha Elizabeth II o título de cavaleiro em 2003. Ao contrário do personagem mais famoso, Roger Moore criticava as armas e a violência, mas disse que não tinha problemas de ficar para sempre associado a James Bond. Numa entrevista recente, Moore foi perguntado quem era o Bond favorito dele. Respondeu Sean Connery, depois mudou de ideia e escolheu Daniel Craig. Com apenas 4 filmes no currículo, o intérprete atual ainda está longe de tirar o título de Sir Roger Moore.
O anúncio da morte foi confirmado pelos 3 filhos de Moore. Num comunicado divulgado na internet, disseram que ele se foi depois de uma curta e valente batalha contra o câncer. E revelaram a vontade do pai de ser enterrado em Mônaco, onde morava. Hoje, o dia é de lamentações e tributos entre os muitos fãs de Roger Moore. A gente lembra que para rever as notícias do Jornal Nacional, basta ir ao Globoplay. O Jornal da Globo é logo um delator. Ele disse que seria o início do pagamento de uma aposentadoria milionária. Para Rocha Loures e para Michel Temer. Peritos já têm todo o material para começar a análise oficial da conversa que o dono da JBS, Joesley Batista, gravou com o presidente. Uma operação da Polícia Federal investiga fraudes nas obras do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Prende 2 ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, e José Roberto Arruda, do PR. E também um ex-vice-governador, Tadeu Filipelli, que foi demitido hoje da assessoria de Temer. A primeira turma do Supremo condena o deputado Paulo Maluf a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. E determina a perda do mandato dele. O Estado Islâmico reivindica a autoria do atentado na saída de um show na Inglaterra. E as autoridades identificam o autor do ataque suicida. Veja também: o cinema perde Roger Moore, o ator que por mais tempo interpretou o agente 007. A partir de agora, no Jornal Nacional. A defesa do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, entregou à Polícia Federal a mala com R$ 465 mil de propina da JBS. São R$ 35 mil a menos do que um delator da JBS disse que havia na mala. Em delação, o dono da JBS afirmou que Rocha Loures foi o indicado pelo presidente Michel Temer para tratar de assuntos de interesse da empresa. O prédio da Polícia Federal em São Paulo já estava fechado quando 2 advogados do deputado Rodrigo Rocha Loures chegaram com a mala. Eram 9h20 da noite de ontem. Um delegado e 2 agentes do setor de inteligência já aguardavam a chegada deles. Nessa sala, no térreo, onde funciona o plantão policial, os advogados de Rocha Loures entregaram o passaporte do deputado e a mala. Dentro da mala estavam R$ 465 mil em 9.300 cédulas de 50. O valor foi depositado hoje cedo numa agência bancária que fica aqui dentro do prédio. O dinheiro vai ficar numa conta judicial, até que o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decida o destino dele. De acordo com as investigações, esse dinheiro era apenas a primeira parcela de R$ 500 mil de uma propina que, segundo Joesley Batista, seria paga toda semana ao longo de 20 anos. Em troca, os empresários queriam ajuda para ganhar uma disputa no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Joesley queria negociar diretamente com os bolivianos o gás que a Petrobras revendia a uma termoelétrica do grupo, em Cuiabá. Na delação, Joesley contou que as demandas dele ao presidente Temer sempre eram atendidas através do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Depois que Gedel saiu do governo, Joesley não falou mais com ele. O empresário diz que então procurou Rocha Loures. No dia 6 de março, os dois se encontraram num hotel em São Paulo. Joesley gravou a conversa, em que Rocha Loures promete a ele um encontro com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Atende você a hora que quiser. Ele prefere te atender à noite, no Jaburu, mais tarde, sei lá, a partir das 10 da noite, 10 horas e tal. E aí, o que ele queria fazer? Ele queria só ajustar com você. Ele não sabia eu também não sabia se você estava no Brasil. Não, estou essa semana toda aqui. Então, primeira coisa, ele vai te atender. Se você quiser ir para lá hoje ou amanhã, eu estou indo para lá agora às 3 horas. O encontro entre Joesley e Michel Temer aconteceu no dia seguinte, 7 de março, às 10h40 da noite, no Palácio do Jaburu, e foi gravado pelo empresário. Procuradores afirmam que, na gravação, verifica-se que Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures, a quem Temer chama de Rodrigo, como pessoa de sua extrema confiança. Eu queria falar sobre isso, falar como é que
Para me falar contigo qual é a melhor maneira, porque eu vinha falando através do Gedel, eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim. As pessoas ficam. Eu sei disso, por isso aqui. É o Rodrigo? Ah, então ótimo. Sabe bem dele, a minha mais confiança. Eu prefiro combinar assim, se for alguma coisa que eu precisar, eu falo para Rodrigo, se for algum assunto desse tipo aí. No dia 16 de março, o dono da JBS voltou a se encontrar com Rocha Loures, segundo contou Ricardo Saldi, executivo da JIF em delação. O Rodrigo, na hora mesmo, ligou para o cara do CAD lá, já deu umas instruções e tal, pediu o cara fazer isso, aquilo. Teve a reunião do CAD e, ponto, foi aprovado. Joesley ofereceu 5% de propina, que foi imediatamente aceita pelo deputado. O executivo Ricardo Saldi ficou de ser o intermediário. Segundo Saldi, ele e Rodrigo Rocha Loures acertaram como seriam feitos os pagamentos. Você vai ter R$500 mil por semana da propina sua e do Michel Temer. Mas então vamos fazer isso para 25 anos. Tem como fazer um contrato para 25 anos? Ele falou, não, 25 anos eu já estou estudando, vamos fazer para 30 anos. Ele falou? Ele falou.